Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando aqui nesse momento mais um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio. Espero que você esteja bem aí na sua casa e já quero te convidar para você fazer uma leitura de um texto agora comigo que vai aparecer aí na sua tela. Vamos ver juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É muito bom essa promessa que nós temos na Bíblia. Nós vamos caminhar e não nos cansar, correr e não nos fatigar, porque o nosso Deus está nos acompanhando, porque Ele que cuida de nós e nos leva nas suas mãos. Vamos louvar então esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Confundidos não serão. Os que esperam
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto. Pela graça do Senhor, eu estou aqui gravando, aqui na igreja, o culto desta quarta-feira, o estudo bíblico. Vocês estão aí me vendo, e se isso está acontecendo é porque a gente está de pé pela graça do Senhor, segundo a vontade dEle. Na segunda-feira, Rose fez aniversário. Fica aqui, Rose, parabéns para você, que Deus renove suas forças a cada dia, continue abençoando seu ministério, nesse tempo aí de transição em Unamar, junto com o Gesimar. Que bom a gente ver como Deus cuida da gente em todos os detalhes. Fica aí o abraço da gente, toda a igreja, sempre bom revê-la aí nos vídeos, nessa parceria que a gente faz, até que o Senhor possa aí acabar com esse descanso aí, e conduzir vocês aí para um novo ministério, para uma nova igreja. E assim nós vamos caminhando segundo a vontade do Senhor. Como a Rose leu o texto aqui, irmãos, Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor. E precisamos todos os dias saber que o Senhor cuida de nós, nossas forças serão renovadas no Senhor. Existe o tempo de cansaço, de desânimo, mas são ciclos que vêm para nos fortalecer. E que cada um de nós que serve ao Senhor Jesus, que é discípulo dele, possa em todo tempo viver isso com o Senhor. Amém? Vocês puderam louvar a Deus cantando Os que Esperam no Senhor, também um louvor muito bom. Esse Cantarei, que eu nem conhecia, que fala de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Antes de iniciar a nossa reflexão, temos orado, irmãos, muito pela nossa cidade, levantando clamores, e você que é minha ovelha, ou um amigo aí, uma amiga que nos acompanha, temos vivido dias difíceis. Hoje é terça-feira à tarde, eu estou aqui na igreja, pelo horário do almoço começou um tiroteio forte aqui do lado, e olha que aqui perto da igreja não tem nem comunidade, favela, vem de outros lugares ali, Madureira, Cavalcante, mas parece que os tiros são aqui dentro, o helicóptero estava aí já. Hoje pela manhã encontraram uma caixa na Avenida Brasil com um corpo dentro, e essas coisas todas que nos entristece e que nos incentiva, nos convoca a nos mantermos firmes em oração para que a nossa cidade seja salva por Jesus e que nós não desanimemos, pelo contrário, possamos ser renovados pelo nosso Senhor para continuarmos na missão. Tudo isso é fruto do pecado, a gente sabe disso. Tudo isso é fruto do afastamento de Deus, traficantes, milicianos, polícia envolve corrupção, muitas drogas, muitas pessoas com vidas destruídas. Quem patrocina tudo isso, quem paga salário dos traficantes, são os usuários de drogas. Mas nós, como cristãos, como batistas, temos tentado trabalhar, tirando alguns das ruas, mandando para as comunidades terapêuticas, para as nossas cristolândias e tantos outros irmãos e amigos que atuam nisso. Enfim, corrupção, irmãos, na política, guerras à nossa volta, todos sinais da proximidade da volta de Jesus. Enquanto esse dia não chega, nós temos a missão de continuarmos trabalhando, cumprindo a nossa missão como igreja, de levar o Evangelho a todas as pessoas, independente das circunstâncias, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. A breve reflexão desta noite ou desse dia é baseada num texto do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve à igreja de Filipe, aos Filipenses, lá no capítulo 4. E ele diz assim, num texto muito conhecido, a partir do versículo 10, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo 13, então, todos nós conhecemos quase que de cor. Mas esse versículo não é simplesmente um slogan de resiliência, de coragem, de fé, de foco, de força, ou o que seja. É fruto de experiência. Ele conclui o seu pensamento dizendo:
tudo posso naquele que me fortalece. O contexto desse capítulo envolve a luta pelo sustento e como a igreja de Filipe ajudou nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade financeira. Pobreza sempre foi muito presente naquela época. Então, irmãos, para escrever isso aqui, tem que andar com Jesus. Precisamos ser homens e mulheres experimentados na fé, que trazemos conosco as cicatrizes, trazemos conosco as marcas de Cristo diante de uma vida de retidão. Compromisso do apóstolo Paulo com o Evangelho. Independente das circunstâncias, ele estava ali firme. Sabemos que ele era um missionário itinerante, um pastor, um plantador de igreja. Sabemos que ele era bivocacionado, ele era fazedor de tendas. Mas em determinados momentos ele precisava dos recursos. E essas igrejas que iam nascendo entendiam que esse dinheiro era para investir na vida do missionário para que ele pudesse levar o Evangelho a todos os lugares. E aqui ele diz com muita singeleza, com gratidão, dizendo que faltava oportunidade para que eles pudessem participar. Irmãos, nós que estamos na igreja há muito tempo, e eu sou um desses, como a gente já viu a provisão de Deus em todos os sentidos, de trabalhos missionários, do sustento da igreja local, e a PIB de Cascadura vive isso de uma forma extraordinária, da provisão de Deus, para que nós continuemos sempre pregando o Evangelho aqui em Cascadura e mantendo as parcerias em todos os lugares que o Senhor nos leva para termos lá missionários. Diante disso, queridos irmãos e amigos, precisamos manter o nosso compromisso com a obra do Senhor, na certeza de que o Senhor cuida de tudo. Como está cuidando de você? Agora a pergunta que eu queria fazer a você: você pode citar esse versículo e dizer: tudo posso naquele que me fortalece? Porque você viveu experiências, lutas, vales, tribulações, dúvidas, ataques, perseguições, desemprego, um negócio que deu errado, um relacionamento, e diante dos momentos difíceis você viu o sustento do Senhor. Se você, como homem e mulher de Deus, já viveu isso, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas talvez você ainda seja um neófito, um novo crente, e não viveu ainda muitas coisas. Esse versículo, ele é uma base de fé, que você não tem autoridade para dizer e testemunhar: olha, para alguém, continue firme, porque eu já passei por isso, o Senhor me sustentou. É um diagnóstico que chega, uma resposta de trabalho, é um investimento que deu errado, é a traição de alguém que a gente amava, o abandono que sentimos de amigos, e às vezes dentro do contexto de nossas comunidades de fé, essas coisas também acontecem. No entanto, o que eu e você sabemos, que as nossas forças são sempre renovadas no Senhor, porque nós esperamos nele. E sabemos que o Senhor é aquele que está conosco sempre. Ele não nos abandona, Ele não nos trai, Ele não nos deixa de lado, Ele não nos deleta, né? Ele não nos bloqueia. E Ele não faz isso conosco. Aleluia por isso. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando as lutas que Paulo passou no decorrer de tantos anos de ministério, quase 40 anos de ministério, por amor a Jesus. Era um homem que tinha uma situação financeira boa no contexto que ele estava, judaico, no ambiente do sinédrio, como líder que ele era, e termina a sua vida pobre, preso, algemado por causa do Evangelho, e depois, segundo a tradição, é decapitado por amor a Jesus. O sacrifício, irmãos, faz parte da nossa história. Depender absolutamente do Senhor é a marca dos eleitos, dos filhos de Deus, daqueles que perseverarão em todo o tempo. E se você é um deles, nós somos aqueles que não retrocedem. A gente não anda para trás, a gente só anda para frente. Mesmo quando o passo não é muito largo, mesmo que sejam passos pequenos, mas firmes, na certeza de que o Senhor nos fortalecerá em todo o tempo. E eu queria deixar essa palavra pastoral, encorajadora para você,
nesse dia, nessa quarta-feira ou qualquer outro dia que você esteja assistindo essa mensagem, para que você não desista. E diante do momento que talvez você esteja de abundância, de felicidade, de notícias maravilhosas, nunca esqueça de que o Senhor que te deu, que as bênçãos recebidas, que tudo que Deus tem colocado em suas mãos nunca sirva para você achar que está acima de alguém. Pelo contrário, cada bênção recebida, cada sustento dado, cada intervenção de Deus, cada socorro do Altíssimo, é para que eu e você fiquemos mais humildes na certeza da nossa missão como filhos de Deus. Como cristãos que somos diante de um mundo com tantas coisas loucas, precisamos nos fortalecer no Senhor em todo tempo. Ontem eu estava vendo, ou na segunda-feira, à tarde eu estava vendo um filme baseado em fatos reais na Prime Video. O nome do filme é Rio, com H e 2 L's, Amor pelo Jogo. Desses filmes de sessão da tarde que falam de fé, de coragem, de resiliência, de amor, de compaixão. Um filme cristão. O ator principal é o Dennis Quaid. E uma sinopse que eu vou dar para você aqui, para você depois ver o filme, conta a história de uma família pastoral. Um pastor batista que lá na década de 70 pastoreava na região do Texas, do interior do Texas, e começa dentro de um contexto da igreja, de uma igreja pequena, simples, em uma pequena cidade, pastor, sua esposa, 3 filhos e a sogra dele que morava com ele, e as lutas para sustentar a família, as lutas contra as dificuldades, e eles tinham um filho chamado Rick Hill. E esse menino nasce com uma dificuldade de mobilidade nas suas pernas, muito fracas, e que geraria para ele futuramente mais dificuldade. E ele andava com os suportes na perna, assim, para que o ajudasse a ficar de pé. Esse menino, o sonho dele era ser jogador de beisebol, um dos esportes mais famosos dos Estados Unidos. Mas ele não tinha condições físicas. Esse pai, então, muito amoroso, um homem reto, um homem servo de Deus, de uma geração bem firme. Primeiro evento, ele é expulso da igreja. Sabe por quê? Interessante. Porque naquela época as pessoas iam para o culto e fumavam. As pessoas fumavam, os crentes fumavam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de tabaco do mundo. Num tempo que as pessoas não sabiam que o cigarro produzia câncer. E na cena lá, ele vai e pede lá um membro da igreja que parasse de fumar. E enquanto ele pregava, e ali dá uma confusão, aí se junta outro. No final, a comunidade, quando ele está chegando no domingo de manhã, com um carro velho, com seus 3 filhos, a esposa, tinha um grupo de irmãos em frente à igreja, dizendo que ele não era mais o pastor da igreja, que ele fosse embora. E ele foi embora. E diante daquele cenário, Deus levou para uma igreja em outra cidade, mais pobre, mais simples. A família passava privação, mas ele sempre diante de Deus e dos seus filhos também cuidando da sua família. Mas o filme fala desse rapaz, desse menino, e ele queria ser. O pai então era contra, porque ele achava que o filho seria um pastor, um missionário, e ele entendia que esse esporte era algo do mundo. Mas o chamado dele era aquele, para aquele tempo. Mas o pai, amoroso, sabendo das fragilidades do filho, não queria que ele sofresse. Você que é pai, você que é mãe, às vezes você coloca numa redoma, você quer proteger porque sabe que a vida é cruel, sabe que as pessoas não são fáceis. E era um ambiente de esporte, já tinha dinheiro, e o esporte é de alto rendimento, e ele não tinha preparo físico, ele nem conseguia correr. Só que ele tinha um talento, ele era um excelente rebatedor. E as pessoas ficavam impressionadas como é que o aleijado conseguia fazer isso. Enfim, num filme de 1h30 mais ou menos, você vai chorar, você vai ver a provisão de Deus, você vai ver como Deus usava as pessoas em volta também, amigos, irmãos, familiares. E aquele menino queria tanto jogar, e ele conseguiu. Ele venceu e convenceu o pai
além dos problemas, sofreu um acidente, quebrou o tornozelo. Aí ele queria chegar na liga profissional. E com muitas lutas, ele foi trilhando o seu caminho. E num dia que ele estava conversando com o pai dele, que o pai não queria que ele fosse, ele usou esse versículo assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele nem falou naquele que me fortalece, ele falou em Cristo que me fortalece. Era um menino de 12, 13 anos, mas desde que nasceu, ele já sofria com a sua saúde, mas ele tinha a provisão de Deus. E naquele momento, o coração daquele pai zeloso, de espírito reto, ele conseguiu ir apoiando o filho. Aquele filho faz um teste e ele consegue ir para o mundo do esporte profissional. É uma história verídica, você encontra na internet. Ele vai jogar por um bom tempo, depois ele vai ter dificuldades na sua coluna e nas suas pernas, que não permitirão ele ter uma carreira longa. No entanto, ele teve as suas forças renovadas no Senhor. Ele perseverou, uma mãe piedosa ao lado, uma avó generosa, e que nesta noite, nesse dia, a exemplo desse pequeno jovem chamado Rick Hill, que viveu na década de 70, lá no Texas, nos Estados Unidos, filho de um pastor, ele ouvia o sermão do pai, ele lia a Bíblia, ele sabia que o Senhor está sempre conosco, diante dos sonhos que, como a gente costuma dizer, queremos realizar. E aí me inspirou nessa breve reflexão, de que não importa o que eu e você estejamos vivendo, que você continue firme naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Talvez você tenha recebido uma notícia que não te agradou. Talvez você esteja vivendo um cenário bem crítico. Mas se você tem a certeza absoluta de que dentro desse propósito Deus revelará o seu amor, não desiste. Não desista. Fique firme, fazendo a vontade do Senhor. Quando eu e você entendemos que aqui na terra viveremos tribulações, nós temos a promessa de Jesus de que o nosso ânimo será renovado por Ele. Então, receba essa palavra, que não é minha, que é do Senhor, que não era nem de Paulo. O Espírito Santo inspirou. Às vezes, quando eu ouço tantas críticas de falsos pastores por aí, de teólogos liberais que tratam os servos de Deus, que sofreram tanto pelo Evangelho, chamam tudo isso de uma mentira. E quando nós olhamos, e o Espírito Santo em nós, que é o intérprete da sua palavra, Ele que nos faz enxergar a verdade no texto, é Ele quem coloca em nossos corações, precisamos sempre entender que aquele que espera no Senhor sempre será abençoado, sempre será ouvido. As lutas virão. O exemplo desse jovem adolescente, a seu exemplo talvez idoso, alguém na meia-idade, alguém iniciando a juventude, que no dia de hoje você possa continuar confiando em Deus com todo o fôlego da sua alma, que você possa, com submissão, crer neste livro, nas Sagradas Escrituras, como a palavra do Senhor. Deus vai usar pessoas para zombar, para dizer que você é incompetente, que você não vai conseguir, e tudo isso. Mas nós temos um grande parceiro, o nosso grande provedor, o nosso pastor, que em todo o tempo da nossa jornada cuida da gente. O apóstolo Paulo, então, aqui, ao escrever esse texto e dizer das situações que ele vivia, ele sabia que aquilo que ele estava vivendo, e ele escreve isso, não era nada diante da glória vindoura. Não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de orar ao Senhor. Quando terminar esse momento de culto, dobre seus joelhos, vai orar ao Senhor. Agradeça por mais um dia.
E se amanhã talvez você tenha alguns desafios pela frente, coloque tudo diante do Senhor. Tudo. E aí, no decorrer da jornada, você vai poder dizer com autoridade, não é somente uma retórica, não é somente um discurso. Quando eu era jovem, eu li esse texto, guardava no meu coração, mas ainda não tinha vivido eventos, situações na minha trajetória que ele pudesse selar, validar a nossa fé. Mas aos 55 anos, vivendo na perspectiva desse reino, eu digo para vocês com toda tranquilidade e diante de qualquer coisa que ainda possa vir na minha vida, que eu não sei o que virá, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que o bom Deus, que o bom pastor, o Senhor de nossas vidas, o Senhor de nossas almas, continue nos guardando, nos sustentando em nossa trajetória. Amém? Bom restante de semana. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, estudando a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical, em mais um culto de adoração e louvor. Um grande abraço, fique na paz e até lá.